Daniel, capítulo 4, verso 34. Estaremos fazendo uma breve meditação em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Vocês que nos acompanham pelo Face também, que Deus possa nos fortalecer. Daniel, capítulo 4, verso 34. Glórias a Deus. Que bom que você está aí, né? Diz assim: Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Vou repetir. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, pela palavra dEle, pelo discernimento da palavra dEle. Possamos nos fortalecer um pouco mais, né? Nesses dias que estamos passando, onde tanta turbulência, tanta situação, até mesmo de medo, né? Medo mesmo. A gente sabe que tem pessoas que ficam receosas e a palavra de Deus é o nosso esteio, é a nossa firmeza. Porque a palavra do Senhor, a palavra que sai da boca do entendimento de Deus, no Espírito de Jesus, ela é baseada no amor, e o verdadeiro amor ele tem o poder de lançar fora todo o medo, né? De forma que a palavra de Deus ela nos pacifica em todas e em qualquer situações. Ela é direção, ela é bússola, ela é firmeza, ela é tudo aquilo que vem para nos firmar nesses dias de tanta turbulência. Mais do que nunca, nós precisamos estar conscientes do poder que é a palavra de Deus em nossas vidas, de como a palavra de Deus é fundamental nas nossas vidas, de como que essa palavra maravilhosa tem o poder de nos fortalecer, tem o poder de nos levantar em momentos de crise, em momentos de dificuldade. É que eu vou entender que ela me diz que diga ao fraco, eu sou forte. Ela que nos fortalece, ela que nos capacita. E meditando nesse texto que se encontra, para quem ainda não chegou agora, se encontra em Daniel, capítulo 4, verso 34. O texto em si, na realidade, ele traz talvez uma das partes mais intrigantes que tem na Bíblia, uma delas, né? Ele conta ali o relato de Nabucodonosor, só para contextualizar rapidamente. Nabucodonosor, no escopo dessa época aqui, ele era o governante do mundo então conhecido. Ele tinha o domínio sobre os reinos da terra, e ele especificamente exercia juízo entre tantos os povos, juízo de governo, juízo de autoridade, como também entre a nação de Israel, ali o então chamado povo de Deus, o povo escolhido de Deus, naquela contextualização de época, né? Nós sabemos bem que o povo de Deus é o povo que abraça a Deus, que abraça a mensagem de Jesus e que vive ela em verdade, em prática. E nesse sentido é que traz essa história intrigante, porque ela traz uma situação onde algo sobrenatural, algo talvez místico, algo talvez assim que muitos estudiosos da Bíblia ficam questionando se aconteceu de forma literal, uma literalidade naquilo que veio sobre Nabucodonosor. Era algo de certa forma uma metáfora. Mas o que é mais importante acima disso tudo é a mensagem que isso traz e que a gente pode aproveitar para os nossos dias. E o contexto é esse, em que Nabucodonosor governava. Ele era um rei poderosíssimo. As histórias falam que muitas coisas acontecia
na Babilônia, na época de Nabucodonosor, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos da Babilônia, por exemplo, está contextualizado nessa época em que Nabucodonosor governava esta nação forte. E esse governo, essa força, essa majestade, essa capacitação, essa potência, né? Esse sentimento de super poder na cabeça de Nabucodonosor, de certa forma fez com que isso subiu no coração, inflou o ego dele. E diz que, num determinado momento, ele olhava as grandiosidades do seu reino, dos feitos que ele entendia que tinha sido produzido pela sua própria mão, e ele começa a se vislumbrar com seus feitos. Ele fala: grandes coisas eu sou, grandes coisas eu tenho feito, grandes coisas poderosas eu tenho alcançado. Isso não é coisa de homem, isso é coisa de um Deus. A soberba entrou no coração dele. A soberba entrou no coração de Nabucodonosor. A soberba dominou. A palavra de Deus, ela diz aqui no verso 30, que falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder. Olha a soberba dele aí. A grande Babilônia que eu edifiquei, com os jardins suspensos, com as conquistas territoriais, com o domínio sobre outras nações, com o subjugo sobre outros povos. Não é esta Babilônia, diz Nabucodonosor, que edifiquei com meu grande poder e para a glória da minha majestade. Para a glória da minha majestade. A altivez entrando, o orgulho entrando. A palavra de Deus, ela também fala em outro lugar que o orgulho, ele precede a queda. Logo após o orgulho, sempre vem queda, sempre vem ruína, sempre vem desmoronamento. É como que se Deus mostrasse para as pessoas que se enchem de altivez, de orgulho, de prepotência, que realmente quem governa e quem tem domínio sobre todas as coisas é Ele. É Deus que tem o domínio, é Deus que governa, é Deus que está com autoridade sobre todas as coisas. E o texto, o versículo que nós lemos, que logo em seguida dessa palavra de orgulho que Nabucodonosor procede, essa palavra de altivez, essa palavra que ele diz: olha, eu sou tal, eu sou grande, eu sou poderoso, eu sou conquistador, abaixo de mim não existe ninguém, eu estou no topo, eu sou tal, eu estou acima de tudo e de todas as coisas. Eu quero pegar essa passagem que para mim pouco importa se existe uma literalidade nela, se algo concreto acerca dela realmente aconteceu, como está escrito na letra, mas eu quero pegar a simbologia, quero pegar a parte da simbologia, porque isso sim traz ensinamento, traz edificação, traz discernimento para nós. E o que a palavra diz é que logo em seguida, em que esse grande governante do mundo antigo, chamado Nabucodonosor, com sua prepotência, com seu orgulho, com sua altivez, qual altivez e orgulho que diz que a palavra faz com que essas coisas precedem a queda de qualquer ser humano, vem então a palavra de Deus falando: olha, Nabucodonosor, o teu reino já passou de ti. Você vai ser expulso entre os homens e você vai morar com os animais no relento do campo e você vai comer, a sua comida será as ervas do campo. E fala assim: como o boi come. Como o boi come. Literalmente, aquilo que o homem planta, ele colhe. É uma lei, é um princípio divino, é um princípio espiritual. O homem, ele planta orgulho, ele vai colher as consequências desse orgulho, ou seja, qualquer que for as coisas que ele vá disseminar, coisas boas colheremos, mas se coisas ruins, as consequências virão, e também colheremos as consequências das coisas ruins. Isso é uma lei estabelecida e não tem como fugir dela. O perdão aos erros, ele é diferente. O perdão, ele é de Deus, ele é divino, e Deus perdoa. Mas a sementinha que você lança lá na terra fértil do ódio, na terra fértil da desumanidade, da falta de amor, da falta de compreensão,
essa sementinha que você lançou, ela vai germinar e vai virar uma árvore. Então Deus fala assim, você com toda a sua arrogância vai para o meio dos animais, você vai sair desse palácio e vai conviver com sereno na cabeça, no meio de animais, e você vai comer como come o boi. Em outras palavras, se fôssemos falar num linguajar bem pejorativo, Nabucodonosor, você vai pastar. Era isso que Deus estava falando. Olha como que é o perigo do orgulho, o perigo da soberba. E o exemplo e a mensagem para nós esses dias é justamente acerca de nós nos avaliar e nos analisar acerca de como tem sido a nossa vida mediante o nosso proceder, se estamos sendo pessoas orgulhosas, pessoas soberbas, pessoas altivas, pessoas que desprezam o próximo, que negligenciam as boas obras, as caridades, o auxílio ao próximo. Se temos pensado que se temos uma ou outra coisa, somos melhores do que o outro. A palavra de Deus, literalmente, se fosse traduzir para a linguagem de hoje, era essa assim, tais pessoas irão pastar. É o que se dizem fora, e é o que está falando aqui a palavra de Deus. Você será como os animais do campo e far-te-ão comer ervas como boi. E passarão 7 tempos por sobre ti. 7 tempos é uma linguagem do calendário persa antigo. 7 anos, tempo, metade de tempos, 2 tempos, um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano. Então diz aqui que ele ia passar por 7 anos colhendo o fruto do seu orgulho, que é comer com o rosto no chão. Comer aquilo que o boi come, literalmente vai pastar. Isso é um recado, uma advertência de Deus para nós na lei da vida. Na lei da vida. Aquilo que nós levantamos como um orgulho fatídico e até mesmo mortal, genocida, que a gente lança no próximo, nós não vamos fugir disso, queridos. E o resultado é que nós vemos tantas pessoas colhendo isso e não entendem, e pensam que Deus não é o Deus de amor, que Deus as esqueceu, que Deus a deixou à sorte do seu bel prazer, e não recordam que existe um caráter que foi plantado dentro de si mesmo, que precisa ser transmutado, que precisa ser transformado, que precisa passar pela ação do arrependimento. Deus está falando isso para mim, mas também serve para você. Essa palavra foi direcionada ao orgulho de Nabucodonosor, mas é para todos os orgulhosos dessa época, para todos esses que se acham tais, porque eu sou fulano, eu sou ciclano, eu tenho um cargo, eu sou dono de uma empresa, eu sou diretor, eu sou um político, eu sou um empresário, eu sou alguém poderoso neste mundo. Não tinha ninguém mais poderoso no mundo do que Nabucodonosor na época dele. E o que adiantou todo esse poder? Ele foi pastar. A palavra de Deus fala que Deus mandou ele pastar. Vai pastar, Nabucodonosor. Que isso seja algo que fale ao teu coração profundamente, para que você possa medir as suas atitudes, para que eu possa medir as minhas atitudes para com o meu próximo constantemente, a cada dia. E olha só a situação que eu quero pegar aqui como sendo uma situação também ilustrativa, figurativa, é que como um boi, como diz a palavra de Deus que ele assim o foi, comer o capim, ou seja, ele teria que fazer um movimento de inclinar a cabeça para o chão e ficar observando o chão, como se Deus falasse, olha, você se apegou tantas coisas terrenas, então foque a sua vida, os seus olhos nas coisas terrenas, porque é isso que você vai colher, somente o fruto daquilo que é terreno, daquilo que é da terra, daquilo que a terra pode te dar. E olha, a terra passa, bem como tudo que há sobre a terra, né? E até a nossa decomposição física depois da morte física, a terra há de comer. E Deus está mostrando, olha, quantas pessoas que estão apegadas tanto às coisas materiais, ao orgulho material, à vontade de ter, e buscam Deus para ter, e querem de Deus para ter, e querem de Deus para crescer, e querem de Deus para romper. E a gente vê pessoas que se dizem cristãos, que se dizem pastores, que não são nem cristãos e muito menos pastores, que ficam barganhando, vendendo coisas horríveis, vendendo feijão, vendendo
sei, toalha, vendo, sabe, pedacinho de promessa, coisa que Deus nunca falou que assim era, mas que estão apenas atrás do vil metal. Pessoas essas, se não se arrepender, vão ficar com a cara no chão, para aprender que se elas gostam daquilo que é terreno, elas vão comer somente daquilo que é terreno, e daquilo que é divino, daquilo que vem do céu, daquilo que é pacificador, que verdadeiramente o alimento que cabe, que fortalece na vida de cada um. As pessoas, se não se arrependerem, não vão experimentar disso jamais, e saberão verdadeiramente o que é padecer, o que é ter fome, o que é passar uma necessidade, mesmo tendo todo o ouro do mundo ao seu redor. Porque eu estou falando aqui, que segundo a palavra de Deus, de coisas inerentes, de coisas mais profundas, de valores mais profundos e maiores, que só cabem dentro do interior de uma pessoa. E aí a palavra diz no texto que nós lemos que, passado esses 7 tempos, vem um arrependimento. E quando vem o arrependimento, tudo é possível acontecer. Um arrependimento genuíno, todo recomeço é permitido diante de Deus. Se existe arrependimento na vida do ser humano, existe recomeço. Então, o seu passado ele também não tem o poder de te julgar. As tuas falhas, os teus erros, não interessa quais forem os teus erros. A partir do momento que há um arrependimento genuíno, há uma liberação de perdão de Deus quando se tem arrependimentos genuínos. Esse teu passado não te julga mais, esse teu passado não pode ser mais um peso. Então esquece esse negócio de maldição hereditária. Se você se arrependeu, Deus te perdoou, Deus te limpou, Deus te purificou. Mas tem que ser verdadeiro arrependimento, tem que ser algo sincero, porque diz aqui, ao verso que nós lemos, que ao findar daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo nome é de geração em geração. Então os moradores da terra são por ele reputados a nada, e segundo a sua vontade ele opera com o seu exército do céu, e os moradores da terra não há quem possa deter a sua mão. E aí o texto seguinte fala que ele é reerguido, que vem a sobriedade novamente na vida dele. E que vem que momento? No momento que ele tira o foco do chão, daquilo que é terreno maligno, daquilo que produz orgulho, daquilo que prende o homem ao curso deste mundo maligno, ou seja, as forças que a pessoa corre só para ter chegado de orgulho e avareza. E ele diz que ele tira o foco disso, mas foi um arrependimento sincero, foi algo transformador. Ele eleva os olhos para os céus e então veio o entendimento. E ele reconhece que é o Altíssimo que é digno de todo louvor, de toda glória. Ele diz: aquele é que vive sobre para sempre, aquele que é sempre eterno, que tem o domínio sobre todas as coisas, e o reino dele é de gerações em gerações, eternidades em eternidades. E aí volta a consciência. A consciência do ser humano, ela não vai ser aberta, ela não vai ser clarificada, ela não vai ser lúcida e não vai produzir lucidez enquanto ela estiver focado no imediatismo, enquanto ela estiver focado no aqui e agora, quando ela estiver focado nas coisas do poder mercantilista. Ela só vai ter entendimento quando ela focar os olhos aos céus, e isso numa linguagem profundamente espiritual. Não é levantar os olhos para os céus e ver estrelas e verem nuvens, é olhar os olhos para os céus no sentido espiritual de reconhecer o poder, a autoridade de Deus, o domínio de Deus. É nesse sentido. O ser humano, ele precisa voltar para Deus, ele precisa voltar para esse estágio inicial, que é o estágio também de toda a restauração de consciência e vida do ser humano, que é o estágio inicial de reconhecer que Deus domina, que Deus governa. Enquanto os povos, enquanto os poderes, enquanto as pessoas estiverem preocupadas com o que está acontecendo no caos mundial e cujos olhos estão fitados nesse caos e cujas preocupações que esse caos advém às vidas e às nações, e olhem e buscam soluções para este caos,
olhando no natural, olhando na terra, olhando nas perspectivas do que o homem pode fazer, e não se dobrar primeiramente a Deus e dizer: Senhor, se o Senhor não iluminar nossas mentes, se o Senhor não produzir uma paz, se o Senhor não trazer sobriedade, Deus, nós vamos padecer. E o que nós vemos hoje é exatamente o retrato disso. O caos está sendo estabelecido e as pessoas estão dispersas em N opiniões, em diversas linhas de pensamentos, de raciocínios. Assim é certo, assim não é certo, assim é errado, deve-se fazer dessa forma, não deve-se fazer dessa forma. E porque tem essas diversas linhas de buscas e para soluções, é porque não tem um único fundamento estabelecido nisso tudo, que é o de Deus. Quando esse estabelecimento for colocado como uma âncora, como uma rocha eterna, aí você pode construir sobre ela. O resultado dessa edificação será sobriedade, será temperança, será domínio próprio, será amor, será pacificação, será longanimidade, será benignidade, será os frutos que provêm daqueles que edificam vidas nesse ponderamento de rocha. E nesses dias o que nossa nação e o mundo precisa é desse entendimento, e de você que tem esse entendimento, de dobrar os seus joelhos e orar para tais pessoas, e orar, e orar, e orar. Orar para aquelas que estão próximas de você, que você conhece bem, mas orar para aqueles que estão longe, para orar para aqueles que deixaram a altivez entrar no coração, e diz: Deus, tem misericórdia, e Senhor, que eles sejam iluminados. Não orar e apontar o dedo e dizer: é errado, porque ele busca um partidarismo contrário à minha ideia. Não faça isso. Abençoe, ore. E Deus, peça para Deus transformar. Peça para Deus transformar as mentes, os corações. Queridos, é disso que nós estamos precisando. É disso que o ser humano precisa. Por que você acha que tem tanta dor? Por que você acha que tem tantas desavenças? Porque cada um quer ser o rei de si próprio. Cada um quer ser o Nabucodonosor da sua própria vida. Cada um quer se autogovernar. Cada um quer ter a prepotência maior do teu coração, cujo entendimento dele é melhor, é mais apurado, é mais afinado do que o outro. E vamos deixar desses partidarismos. Não é época de termos partidarismos. Por mais que esses partidarismos estejam evidenciados na nossa geração, é época de centralização de um povo que busque a Deus, que tenha vontade de buscar a Deus. O livro de Tiago, ele fala, e eu quero fazer menção porque ele faz como que se fosse uma concordância disso, é um segmento daquilo que nós já estamos falando. E Tiago, ele escreve dizendo o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das nuvens, em que não há e que não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele está dizendo: olha, toda boa dádiva, tudo que é perfeito vem do Pai das luzes, desce do céu, onde não tem variação, onde não tem imutabilidade, onde não tem inseguranças, onde não tem indecisões. É pacificador, mas é de Deus. O ser humano tem que voltar os olhos para Deus, para o céu, espiritualmente falando, como eu tenho dito aqui. É nesse sentido, é nessa formatação, onde que vem do céu toda boa dádiva, todo dom perfeito, são de lá, onde não tem variação. O ser humano, ele tem variações. Hoje ele está bem, amanhã ele não está. Hoje ele está em paz, amanhã ele quer ir para fazer guerra. Hoje ele está apto para liberar perdão, amanhã, não quero. Se fecha, se tranca. Deus não. Deus é sim, sim. Deus é não, não. Deus é firmeza. Deus é centro. Deus é tranquilidade. Deus é esteio. Deus é porto seguro. Deus é rocha eterna. Deus é firmamento e alicerce para que toda vida, toda casa espiritual seja edificada, seja plantada. Deus é o terreno fértil onde as sementes da humanidade têm que ser depositadas para que cresçam, segundo a fertilização desse terreno divino que dá vida à semente, faz com que a semente vire árvore, que essa árvore produza frutos e frutos dignos, frutos da pacificação,
frutos que se multiplicarão sobre a face da terra, mas que primeiro tem que multiplicar dentro da sua casa. Então comece hoje, agora, na sua casa, sendo essa semente que abriga essa fertilização de Deus na sua vida, e veja a transformação no seu caso, e veja esse frutificar, sair da sua casa, invadir o seu bairro, invadir as pessoas com as quais você convive. E quando menos se esperar, esse mundo que hoje está contagiado de mal, de ódio, de tanta coisa ruim, vai começar a ser contagiado com um bom perfume do amor de Jesus que será exalado da sua vida, de você. Isso é muito bom, isso é perfeito e é o que Deus quer para as nossas vidas. Ainda em Tiago, ele me ensina algo mais nessa noite para mim e para você. E ele fala: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante o codigno proceder das suas obras. Ele está falando que quem entre vós que é sábio e inteligente, porque existe uma diferença entre inteligência e sabedoria. Muitos são aqueles que são inteligentes, mas nem todos são sábios. Muitos são inteligentes, mas poucos usam a inteligência para o bem, muitos usam essa inteligência para o mal. Muitos têm um certo nível de inteligência. Todos nós temos um nível de inteligência, mas sábios são poucos. A palavra de Deus fala que os sábios nos últimos tempos entenderão tudo o que está passando agora. Os inteligentes ficam doidos para tentar entender o que está acontecendo agora, mas a palavra de Deus fala que os sábios iriam entender. Então não adianta ser apenas inteligente, precisa ser sábio. E como que se adquire essa sabedoria? Que não vem do homem, que não vem do ser humano, mas que vem de Deus. Essa sabedoria, a característica dela é que ela vem juntamente com um proceder de ações. Porque aquele que é sábio em Deus produz ações boas. Ele diz aqui, olha, verso 14, se pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Você entendeu o contexto? Ele está falando aqui de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, que é fruto de ações malignas. Ele diz aqui, olha, coração invejoso, amargurado, sentimento faccioso, não se glorie disso, mentirosos contra a verdade. E ele fala, essa aí é a sabedoria que não desce do céu, mas é terrena, animal, demoníaca. Então essa sabedoria maligna, igual Nabucodonosor demonstrou no seu princípio, ela é animal, ela é maligna, ela é demoníaca. E não deixa de ser uma inteligência, mas não é a inteligência nem a sabedoria que procede do alto. Pois ele diz aqui, onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão, todo tipo de coisas ruins. Confusão, que mais tem hoje em dia, coisas ruins, é o que mais produz essas confusões na cabeça dos nossos governantes, das pessoas, em todos os meios sociais, as pessoas, cada um com as suas mentalidades próprias, sem buscar discernimento em Deus. Que coisa terrível, que coisa triste. E ele diz, porém, que a sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, bons frutos, imparcial e sem fingimento. Olha de onde vem a verdadeira sabedoria. Quando se fala de sabedoria, de inteligência, nós estamos falando de coisas abstratas que são inerentes à mente e à alma, e o entendimento que as pessoas adquirem. Mas olha só, quando se fala da sabedoria daquele que é sábio, segundo Deus, ele carrega atitudes, ele não carrega situações abstratas que você não pode pegar. É cheia de atitudes, porque ele diz aqui, ó, que a sabedoria do alto, ela carrega a seguinte atitude: ela é primeiramente pura, depois é pacífica, atitude, ela é indulgente, é atitude, ela é tratável, é atitude, ela é plena de misericórdia, é muita atitude, e de bons frutos, tem frutos bons, isso é atitude. Ela é imparcial, porque ela não julga, ela é sem fingimento, porque ela é verdadeira. Essa é a sabedoria. Então a pessoa diz, eu sou sábio, mas cadê o fruto? Cadê o fruto? Eu sou fraco, sabe, porque eu
decifrei um enagrama ou escrevi uma nova equação matemática que ninguém ainda descobriu. Não. Cadê o fruto? O fruto dessa sabedoria é o fruto do amor que está resumido. Então, como tudo na Bíblia fecha, acaba e se codifica e firma, e o ponto final é o amor, toda a sabedoria que é de Deus ela é de amor, os dons perfeitos que vêm do céu de Deus estão pautados em amor, nunca está pautado nos egoísmos terrenos, nunca está pautado nos egoísmos deste mundo. E aí, só para a gente encerrar, eu quero ler mais os versos posteriores, que diz assim, uma pergunta: de onde procede, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Estamos vivendo guerra, né? Não é só guerra de bombas, de tiros, é guerra de pensamentos, é guerra de ideologias, é guerras políticas, é guerras partidárias, é guerras entre os familiares, infelizmente. É guerras porque eu sou do lado verde, o outro é do lado marrom. Eu sou daqueles que defendem a bandeira X, mas eu defendo a Y. E ele está falando de onde que vem essas guerras e contendas que habitam em vós, que não é de Deus, mas habita dentro de vós. Você está entendendo que a guerra principal não é a guerra da exterioridade, não é a guerra que está no mundo, não é a guerra entre nações que se bombardeiam, porque isso são apenas expressividades de uma primeira guerra que nasceu dentro do ser humano. Quando se mata pessoas, quando se atira, quando uma nação entra em guerra e lança torpedos, mísseis contra outra nação, primeiramente essa guerra ela não se desencadeou no natural, ela foi no âmbito interior, houve uma guerra interior. E a guerra interior é a guerra dos pensamentos, é a guerra da mente, é a guerra do espírito, é a guerra daqueles que se abdicam do direcionamento de Deus para fazerem as suas guerras egoístas. E nesse mundo as pessoas estão abdicando daquilo que é divino, daquilo que é de Deus, para fazer guerras e partidarismos e contenda contra os outros como semelhante, contra aquele que é da sua carne, contra aquele que é do seu sangue, contra aquele que é a mesma imagem sua, contra aquele que é a mesma imagem de Deus. Que mundo é esse? Daí dentro dos esteios religiosos, eu escuto muita gente falando, mas vamos ter avivamento, a Deus vai vir, vai avivar, não sei o que. Avivamento desse jeito? Com uma igreja dividida, com uma nação dividida, com um povo dividido, com pessoas egoístas. Como que vai vir um avivamento? Me desculpem, mas não tem avivamento dessa forma. Não existe avivamento dessa forma. E ele fala, olha, de onde vêm essas guerras, se não dentro de vós? De onde que ela vem? Ela vem de onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne, da vontade da carne. Ele diz, vocês cobiçam e não têm nada. Vocês matam e têm inveja e não podem obter nada. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem nada. Não tem nada. E não tem porque não pedis. E quando vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pedem para esbanjarem vossos prazeres. Pedem para esbanjarem vossos prazeres. Agora aqui eu sei que eu estou falando para pessoas que são de alguns camadas de diversos entendimentos religiosos, mas eu quero falar principalmente dessa classe de pessoas que estão no nosso meio, que se diz principalmente evangélicos, né? Quero falar para nós, para toda a cristandade na realidade. Presta atenção, porque Deus está falando que nós pedimos mal e não recebemos, porque nós pedimos para esbanjar os nossos prazeres, agora mesmo, nesse mesmo horário. Quantas interações através da internet, em alguns cultos que estão podendo fazer em igrejas, até mesmo com poucas pessoas como precede a lei, mas estão lá para orando e clamando a Deus, não é para abençoar o próximo, não. É para o seu próprio prazer egoísta. É para comprar, é para ter, é para acumular, é porque eu quero, porque eu estou aqui porque Deus tem que me dar, porque eu tenho uma casa, eu quero ter 2 casas, eu tenho um carro, eu quero trocar de carro, eu fui lá em Deus para receber a oração da prosperidade, a oração daquilo, porque Deus é isso. Misericórdia. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar em prazer pessoal. E Deus está falando, vocês pedem e não vão receber. Dessa forma não. E a pessoa dá um testemunho e fala, eu recebi. Eu te digo, não foi Deus que te deu. Aí agora tem aqueles loucos que falam assim, eu não estou nem aí sendo de Deus, não sendo de Deus, o negócio é que está chegando. Então, meu irmão, é problema da consciência sua.
E olha lá quem está te dando essas coisas. Se não procede de Deus, eu não quero nem um grão de cereal. Eu quero o mínimo que seja, mas tem que ser de Deus. As pessoas estão fazendo guerras. E eles falam, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? E aqui está uma grande pegada, porque quando fala dentro da igreja, olha, na amizade do mundo é inimiga de Deus. A gente já pensa logo que o mundo é tudo que está aí fora, né? E não é. O mundo é tudo que está aqui dentro de mim. Acabamos de ler os versos anteriores mostrando. É o que está dentro, a inveja, o orgulho, a avareza, a sabedoria que não é divina, ela é maligna, ela é terrena, ela é orgulhosa, ela é cheia de conflitos, ela é cheia de ressentimento ansioso, ela é cheia de amargura. Ao contrário, quando a sabedoria de Deus, ela é pacificadora, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena, ela é misericordiosa, ela produz bons frutos, ela é imparcial, ela não traz julgamento e nem fingimento. Esse mundo aí que está falando aqui, porque a leitura é feita em sequência, está fazendo menção a isso que está anteriormente dito, é as ações que procedem do meu interior. E nós falamos, eu não sou do mundo, eu não vou lá naquele local ali, porque aquele local ali é gente do mundo que frequenta. Não existe gente do mundo, existe gente da terra, não existe gente que é de outra dimensão. Todo mundo é do mundo, todos nós somos do mundo, no sentido planeta. Não existe existencial. Mas esse mundo maligno e caído que a Bíblia de Deus está falando aqui, é o mundo que você gera dentro de você e exterioriza ele. Seja esse mundo maligno, seja o mundo mal. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Essa amizade que você carrega dentro do teu peito, dentro do teu coração, que não tem nada a ver com Deus. E tá, voltou. Glória a Deus. Instagram. Só para me ler rapidinho aqui. Ouço pelos que vão afirma a Escritura, que com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz em nós habitar. Antes ele dá maior graça e diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, aqueles que pecam, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai-vos e chorai, converteis o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. O tempo aqui está acabando no Instagram e eu preciso encerrar, mas que você possa guardar no teu coração essas verdades profundas, que vem de Deus, que não vem da Bíblia, vem de Deus. Deus é maior que a Bíblia, sabe? Deus é maior que qualquer livro religioso. Essas verdades profundas, que estão na Bíblia também, mas que vão além dela, porque Deus é o verbo eterno, é o verbo que vai de um lado para o outro, é o vento que sopra onde quer, do jeito que quer, da forma que quer. Que você possa guardar no seu coração, verdadeiramente, que nós precisamos cada dia olhar para dentro de nós, fazer essa autoanálise. Deus, como é que está o meu procedimento com o meu próximo, com o Senhor? Será que eu tenho produzido amarguras, raivas, iras, contendas? Será? Porque o fruto de tudo isso que eu produzi dentro desse mundo que habita o meu interior, eu irei colher.